Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio de Inglês em 5 minutos e hoje nós vamos falar rapidamente de alguns verbos aqui, de 3 verbos que as pessoas confundem muito, que são os verbos to remember, to remind e to recall. Eles são bem diferentes, apesar de o pessoal gravar eles, né, gravá-los como se fosse tudo lembrar. E aí o problema muitas vezes está no próprio português ou nessa questão de transição, né? Bom, primeiro vamos definir o que é lembrar. Existem duas coisas diferentes. Uma coisa é o lembrar e outra coisa é o lembrar-se. Muitas pessoas entendem como uma coisa só, mas não são uma coisa só. É claro que no nosso dia a dia é comum a gente falar assim, eu lembro de você, mas está errado. O correto é eu me dizer, por exemplo, eu me lembro de você. Isso quer dizer que eu tenho uma memória de você. É diferente de eu falar eu lembro você. Então, eu me lembro de você é uma coisa, eu lembro você é possível também, mas é uma coisa totalmente diferente. É que na prática, no português, muitas vezes a gente não se importa muito com essa diferença, né? Tipo, no contexto ele vai me indicando ali o que realmente eu estou querendo dizer e assim por diante, né? Agora, se eu quero aprender inglês de verdade, eu vou entender essa diferença, né? E aí o primeiro verbo que nós temos aqui é o verbo to remember, que na verdade ele é o verbo lembrar-se. Ele não é só o verbo lembrar, ele é o verbo lembrar-se. Então vamos a alguns exemplos aqui, rapidamente, só para a gente contextualizar. Primeiro eu vou dizer, por exemplo, deixa eu criar outra caixa de texto aqui. Se eu digo, por exemplo, I remember you, eu quero dizer I remember you. Opa, os programas tentando corrigir ali o que não tem correção. I remember you. Na verdade, ele quer dizer eu me lembro de você. Não estou dizendo aqui eu lembro você ou eu lembro de você porque estaria errado. Então, o verbo to remember, veja só, é lembrar-se, ou seja, eu tenho uma memória de você. Eu sei quem você é, eu conheço você. Então, este é o sentido do verbo to remember, né? Eu me lembro de você. O que é totalmente diferente de eu usar aqui o verbo to remind. Vamos colocar aqui, que é o lembrar. O que é lembrar? Lembrar é mais ou menos como fazer um lembrete. Olha só, é diferente da ideia de lembrar-se, porque aqui eu estou falando agora fazer um lembrete. Se eu quero dizer, por exemplo, eu lembro você, eu vou dizer, por exemplo, I remind you. O sentido disso será eu faço um lembrete a você. Tanto que é comum nos computadores a gente ter aquela remind me later. O que significa remind me later? Vou até deixar aqui também esse remind me later. É lembre-me mais tarde, né? Então vou colocar aqui remind me later. Perceba, os dois verbos eu entenderia como lembrar. Normalmente as pessoas pensam nos dois como lembrar, só que olha só, o sentido deles é muito diferente. To remember é lembrar-se de alguém, lembrar-se de algo, é ter a memória. E to remind é fazer um lembrete. Então, I remind you quer dizer eu lembro você de fazer alguma coisa. E finalmente o verbo to recall, aí não, o verbo to recall ele pode ser I recall the good days. Vamos colocar aqui. I recall the good days. Ele vai ser um pouquinho mais parecido com o verbo to remember e ele de fato vai servir ali como como um sinônimo, vamos dizer assim, para o verbo to remember em algumas ocasiões. Tá? Ele vai servir como um verbo, vai servir como sinônimo do verbo to remember em algumas ocasiões. Não todas, ok? Então, I recall the good days quer dizer o quê? Eu recordo dos bons dias. Só que geralmente, né, esse to recall,
ele é mais aquela coisa que você fica contemplando, ou seja, você fica lá sentado, deitado, viajando, a famosa, né, pensando na morte da bezerra. Você está recalling something, você está rechamando alguma coisa na sua cabeça, ou seja, você está repassando alguma coisa. Então não se esqueça da diferença entre esses três verbos. To remember, lembrar-se de, ou seja, já é possuir uma memória, saber de alguma coisa. To remind, que é lembrar alguém, fazer um lembrete, e o to recall é um reviver alguma coisa na sua cabeça. Beleza? Ficou claro? Caso tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E é isso aí, até a próxima. Dessa vez fiquei dentro dos 5 minutos. Até a próxima.